Pois bem, o poder de criar a Constituição define o poder constituinte. Então, o poder constituinte, ele é convocado de tempos em tempos, pelo menos dentro da história do Brasil, diferente da história norte-americana, que só existia um poder constituinte, até hoje os Estados Unidos só possuem uma Constituição, a de 1787. Aqui não, aqui a gente já teve várias. Então, nossa história, de tempos em tempos, por um motivo ou por outro, se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Quem é o titular desse poder? É o povo. Em qualquer caso, pelo menos de direito, é o povo. Em alguns casos, de direito de fato, o titular do poder constituinte é o povo. Existem dois processos, basicamente, de você convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Um processo de outorga é um processo de promulgação. No processo de outorga, tudo é feito pelo povo, para o povo, mas sem a participação efetiva dele, povo. É feito por uma junta militar, é feito por um ditador, que atua sempre com um discurso de que age em nome do povo, ou age em nome do povo porque o povo ainda não pode agir por si mesmo. Enfim, há sempre uma ideologia nesse sentido para pretensamente legitimar o ato ilegítimo de imposição de uma nova ordem constitucional. A esse tipo de Constituição a gente chama de Constituição autocrática, de Constituição outorgada, de Constituição imposta. A gente vai estudar isso, vai ver que o Brasil já possuiu algumas constituições desse gênero e possui outras constituições onde o povo era titular de direito e de fato do poder constituinte. O povo votou nos homens e mulheres que vieram a compor a Assembleia Nacional Constituinte, o povo participou durante os processos de elaboração da nova Constituição, apresentando emendas populares, apresentando sugestões para o texto, lotando as galerias no momento das votações da redação definitiva da Constituição. Mas não importa. Não importa se estamos falando de uma Constituição outorgada ou de uma Constituição promulgada. O fato é que a simples menção da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte gera uma insegurança jurídica sem precedentes no Estado. Por exemplo, agora nós estamos passando por um momento de insegurança jurídica. Você está pretendendo fazer um concurso público onde a disciplina de processo civil, direito processual civil, compõe o rol de conteúdo, você está passando por uma imensa insegurança jurídica, porque um novo Código de Processo Civil está sendo colocado em vigor, está entrando em vigor. E tudo aquilo que você havia estudado sobre processo civil, agora praticamente não presta para nada. Você vai ter que reiniciar seus estudos sobre essa disciplina. E é claro que essa disciplina, ela reverbera em várias outras, reverbera em direito tributário, em direito administrativo, em direito civil, reverbera, com certeza reverbera. Até mesmo em direito constitucional, algumas explicações que exigem disposições de processo civil têm que ser refeitas, têm que ser repactuadas, conceitos devem ser construídos novamente, enfim. Nós estamos diante de uma situação onde o processo civil está em total transformação no Brasil. Se é assim com o processo civil, imagine com uma Constituição nova, que alteraria inclusive alguns dispositivos do Código de Processo Civil, os revogaria, não os excepcionaria, enfim. A ideia da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte é uma ideia que gera insegurança jurídica. Claro que
Quando a gente está falando de um processo de outorga, de imposição de uma nova Constituição, a insegurança jurídica é exponencialmente maior. Mas mesmo quando a gente está falando de uma Constituição criada a partir de um processo democrático de formatação, a gente está falando de uma insegurança jurídica também intensa. Imagine uma nova Constituição, pode acontecer qualquer coisa. Uma nova Constituição pode estabelecer que nem todos os cargos e empregos públicos serão acessados através de concurso público. Uma nova Constituição pode frustrar todas as suas expectativas. E o problema é que a norma jurídica produzida por esse poder constituinte, a chamada norma constitucional originária, ela rompe, ela provoca uma ruptura com o passado. Então, diante da norma constitucional originária, você não vai poder opor direito adquirido, ato jurídico perfeito, nem coisa julgada. A norma constitucional originária, ela simplesmente transforma, recria do zero o Estado jurídico. Não é bem do zero, mas é uma força de expressão. Mas ela recria o Estado jurídico. Então, o poder constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, essa que se reuniu na história recente do Brasil no dia 1º de fevereiro de 1987, no dia seguinte, no dia 2 de fevereiro, escolheu seu presidente, Ulisses Guimarães, e no dia 5 de outubro de 1988 promulgou essa Constituição. Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela tem características, esse poder constituinte dito originário, porque dá origem ao Estado jurídico, ele tem características muito específicas, muito próprias. Por exemplo, ele é um poder ilimitado. Ele não está condicionado a nenhuma outra vontade jurídica. Para não dizer que ele é completamente ilimitado, ele sofre restrições internas, porque é aprovado um regimento interno que vai reger, como o nome diz, a tramitação da aprovação de uma nova Constituição. Mas ele é ilimitado no sentido de que ele não está condicionado aos ditames e aos princípios da Constituição em vigor. Durante a elaboração da nova Constituição, a Constituição em vigor permanece produzindo efeitos, até que é promulgada ou outorgada a nova Constituição, e aí essa nova Constituição revoga a Constituição anterior, integralmente. Então, é um poder que tem essas características como sendo um poder ilimitado, é um poder inicial. Ele cria o Estado ou recria o Estado jurídico. Ele é incondicionado, ele não está condicionado a nenhum preceito jurídico, embora existam algumas críticas a respeito dessa característica do incondicionamento, porque existem algumas conquistas, dizem alguns autores, que são inerentes à condição de humanidade, como os direitos e garantias fundamentais, que seriam normas supraconstitucionais. O fato é que no Brasil a gente entende ele como incondicionado ainda. Então ele escreve uma nova Constituição e promulga essa nova Constituição. E no momento que essa nova Constituição é promulgada, entra em cena o poder constituído, que vai manter uma relação com o poder constituinte o tempo todo, sobretudo no que se refere a alguns deveres institucionais que o poder constituído, deve satisfazer. Observe aqui no slide. Na nossa história recente, nós tivemos a formação de uma nova Constituição a partir de um processo democrático. Então, o poder constituinte foi convocado, levou 1 ano e meio para escrever a nova Constituição, iniciou seus trabalhos no dia 1º de fevereiro de 1987 e promulgou a nova Constituição em 5 de outubro de 1988. E com a promulgação da nova Constituição, surgem 2 poderes: o poder decorrente e o poder constituído. Poder constituído também chamado de poder derivado. Eu não vou tecer considerações, pelo menos não nesse momento, sobre o poder decorrente.
Poder decorrente é uma característica de estados federais. No momento em que surge uma nova Constituição da República, há uma presunção de que todas as leis e de todos os atos normativos vigentes no Brasil até às 16 horas do dia 5 de outubro de 88 são recepcionados. Há uma presunção de recepção, há uma presunção de manutenção de constitucionalidade. Claro que essa presunção nem sempre se confirma com o passar do tempo, mas há uma presunção de recepção de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional brasileiro, com algumas exceções. Existem algumas normas que não são consideradas recepcionadas, é exceção. E essas normas jurídicas são as chamadas leis matrizes das entidades federativas periféricas. O que é uma lei matriz de uma entidade federativa periférica? É a Constituição Estadual, é a lei orgânica do município. Então, as constituições estaduais, isso por força expressa de ato transitório desta Constituição, existe um dispositivo transitório aqui nessa Constituição que afirma que os Estados-membros terão prazo de 1 ano para elaborarem novas constituições estaduais, a fim de guardarem essas novas constituições estaduais perfeita simetria com a Constituição da República. Então, no dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada essa Constituição. E no dia 5 de outubro de 1989 foi promulgada esta Constituição, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E foi promulgada a Constituição do seu Estado também. O poder que cria essas Constituições estaduais é o poder decorrente. Poder decorrente, portanto, ele é uma expressão de simetria constitucional. As constituições estaduais devem guardar perfeita simetria com a Carta da República, exatamente como nós tivemos a oportunidade de perceber em vários temas abordados no primeiro segmento desse curso para técnico judiciário. Em essência, em síntese, o poder decorrente exige que os Estados-membros elaborem novas constituições estaduais. É a expressão da autonomia que norteia a forma federativa de Estado. É poder derivado, subordinado e condicionado às normas federais de pré-ordenação dentro do princípio da simetria constitucional. Essa é uma definição sucinta do poder decorrente. É claro que esse efeito dominó, que derruba, com a promulgação de uma nova Carta da República, as leis matrizes dos Estados-membros, se estende também para as leis matrizes dos municípios. Como nós já estudamos, os municípios são no Brasil entidades federativas, portanto dotados de autonomia e capacidade de auto-organização. Por força do artigo 29, caput, da Constituição da República, existe uma lei matriz em cada município chamada lei orgânica. E essas leis orgânicas devem guardar perfeita simetria com a Constituição do Estado, e a Constituição do Estado deve guardar perfeita simetria com a Constituição da República. Então, as constituições dos Estados-membros exigem simetria das leis orgânicas dos municípios que compõem aquele Estado-membro, da mesma forma que a Constituição da República exige simetria das constituições dos Estados-membros, por força dessa imposição do poder decorrente. Infelizmente, nós vivemos num Estado federal onde os Estados-membros têm pouca ou nenhuma criatividade legislativa, não estão autorizados a legislar de forma criativa sobre praticamente nada. Quase tudo depende da observância ou de princípios inseridos, normas, regras inseridas na Constituição da República, ou de lei federal sobre normas gerais na chamada competência legislativa concorrente da União com os Estados. Portanto, eu não vou me alongar em relação ao poder decorrente. Eu apenas preciso que você tenha essa noção. Existe
se materializou um ano depois da promulgação da Carta de 88 e não nos interessa mais do que isso. No entanto, a relação entre o poder constituinte e o poder constituído é de extrema importância. De extrema importância. Então vamos à compreensão dessa relação. O primeiro passo é a gente estabelecer alguns ícones representativos de poder constituído. Deliberadamente, eu não apresentei para você um ícone de poder constituinte. Deixei a sua liberdade criativa designar esse ícone. Você, de repente, tem uma imagem lá de um livro de escola, do Ulisses Guimarães, com a Constituição promulgando. Não importa. Você pode criar o ícone que você quiser para poder constituído, para poder constituinte. Infelizmente, eu não posso dar essa liberdade para você quando eu preciso que você defina ícones para designar a ideia de poder constituído. Poder constituído não posso deixar ao seu critério, à sua vontade, porque senão a gente corre sérios riscos de começar de forma equivocada. Então eu vou exigir, me permitam o termo, eu vou exigir que, doravante, toda vez que você pensar em poder constituído, você imagine 3 ícones. Cada um desses ícones está relacionado a um conceito: égalité, liberté, fraternité. Não dá para fugir disso, senão a gente vai quebrar a cara. Então, por exemplo, estou falando de poder constituído, eu tenho que pensar na fraternité. A fraternité, ela se materializa como ícones a partir de órgãos que compõem a função executiva do Estado. Presidência da República, Gabinete Civil, Gabinete Militar, Ministérios. Isso é fraternité. A ideia de distribuir a coisa pública, a res publica, a república, a coisa pública entre aqueles que mais necessitam, os chamados hipossuficientes sociais, econômicos sociais. É distribuir o lazer público, a segurança pública, a saúde pública, a educação pública. Então, eu penso em poder constituído, eu preciso pensar em fraternité. Também tenho que pensar em liberté. Eu tenho que pensar na ideia de que ninguém perderá a sua liberté, nem os seus bens, e perder os bens implica em perder boa parte, uma fração considerável da liberté. Ninguém vai perder a liberdade sem o devido processo legal. Então eu tenho que pensar nessa função do Estado, nessa função do poder constituído, outorgada pelo poder constituinte, a ele poder constituído, que é a função de pacificação de tensões sociais, jurídicas, a função de compor conflitos, de resolver quem tem razão numa contenda. Então, de um lado, eu tenho uma função fraternal, de distribuição da coisa pública. Do outro lado, eu tenho a função de preservar a todo custo a liberdade. Agora, nada disso vai funcionar se não houver uma terceira vertente responsável pela preservação da égalité. Ou seja, o combate a privilégios. Combate sistêmico e sistemático a privilégios. O combate às exceções. E esse combate se dá a partir do princípio que nos informa que todos são égalité perante a lei.
todos somos iguais perante a lei. Ainda que essa isonomia nem sempre seja material, eventualmente seja formal, va bene, mas somos iguais. Daí a concepção de uma terceira função, de um terceiro ícone que caracteriza a ideia de poder constituído. Então, toda vez que nós nos referirmos doravante a poder constituído, você vai pensar nesses três ícones. O Estado depende desses três ícones. São as três funções primordiais do Estado: a função executiva, a função judicante e a função legiferante. A de administrar, a de julgar e a de legislar e fiscalizar. Então eu tenho infelizmente que impor a você essa visão. Você imagina uma concepção aonde eu tenho num poder constituído essas três funções. E por favor, perceba o seguinte: todos esses órgãos aqui exercem as três funções, todos eles. Uma função é típica, é primária. Então, a presidência da República, ela tem como função típica a função executiva. Mas, por exemplo, a Constituição autoriza que o presidente da República edite medida provisória com força de lei. Nesse momento em que o presidente da República está editando uma medida provisória com força de lei, ele está atipicamente legislando. Então, além da função executiva, administrativa, ele tem a função atípica de legislar. Quando exonera o ministro de Estado, está exercendo uma função judicante. Está ponderando e entendendo que cabe a exoneração. Então, assim como o Supremo Tribunal Federal, que tem como função típica julgar, quando declara uma lei inconstitucional com redução total ou parcial do seu texto, está revogando a lei, está legislando atípica e negativamente. Quando edita uma súmula vinculante, está legislando atípica e positivamente. Quando o Conselho Nacional de Justiça edita uma resolução, está legislando atípica e positivamente. Assim como ocorre com o Legislativo, que embora tenha a função ou as funções básicas de legislar e fiscalizar, quando ele está, por exemplo, cassando o mandato de um dos seus pares, está julgando aquele ex-parlamentar e determinando a perda do seu mandato. Quando edita um concurso público para prover seus cargos administrativos, está administrando a sua máquina administrativa atipicamente, mas exerce as três funções. Então, as três funções, elas são exercidas por todos os órgãos políticos, sendo que cada órgão político do Estado tem uma função que lhe é própria, que lhe é típica. Quando estudávamos o artigo 2º da Constituição, na primeira parte do curso de técnico, eu acho que isso ficou claro. Tem áreas de interseção, são três esferas, mas elas têm áreas de interpenetração consentida, e a dimensão dessa interpenetração consentida é estabelecida pelo texto constitucional ou pela interpretação que o Supremo Tribunal Federal dá ao texto constitucional. O fato é que existem áreas de interpenetração consentida e que não comprometem de forma nenhuma o equilíbrio do sistema de checks and balances, de freios e contrapesos. Ao contrário, fortalecem o equilíbrio do sistema de freios e contrapesos. Então, toda vez que a gente pensar em poder constituído, nós vamos pensar nesses três ícones representativos do poder constituído. Qualquer coisa que aconteça de bom ou de não tão bom com a Constituição, há uma responsabilidade solidária dessas três funções, desses órgãos todos. Ninguém pode imputar ao Congresso Nacional o fato, exclusivamente a responsabilidade do Congresso Nacional,
o fato de um dispositivo desta Constituição, apesar de quase 30 anos de vigência, ainda se encontrar numa espécie de limbo jurídico, ainda não tiver sido regulamentado. A gente tem vários dispositivos nessa situação, como o direito de greve do servidor público civil, por exemplo, no artigo 37, inciso 7. Ninguém pode dizer, não, a culpa é do Congresso. Não, a culpa não é do Congresso, porque o Supremo Tribunal Federal já podia ter conferido efeito erga omnes a uma decisão em mandado de junção coletivo, regulamentando direito de greve para todo mundo, para todos os servidores públicos e não apenas para aquela categoria específica. O Executivo já podia ter editado uma medida provisória regulamentando o direito de greve, tendo em vista que não se trata de matéria. Bom, se bem que medida provisória não seria bem o caso, porque direito de greve pode ser direito social. Não, direito social pode ser objeto de medida provisória, sim, o artigo 62 não proíbe, então podia ser uma medida provisória. E não edita a medida provisória, então não vai dizer que a responsabilidade é só do Congresso, porque como as três funções são exercidas por todos os órgãos de cúpula, há uma responsabilidade solidária. Inclusive quando se trata de omissão normativa, quando se trata da não elaboração de norma regulamentadora, inclusive de direito fundamental, como é o caso aqui do direito de greve, que é um direito social fundamental do servidor público civil. Isso sem citar vários outros casos. Então, a ideia de que o poder constituído se materializa a partir desses três ícones, ela é fundamental. Bom, o próximo passo é estabelecermos as relações do poder constituinte com o poder constituído. Então, de um lado, eu tenho o poder constituinte, que a gente vai chamar agora de poder criador. É o poder que cria o Estado, porque, como a gente viu, não há Estado sem soberania e não há soberania sem Constituição. Então, é o poder que cria o Estado. Do outro lado, eu tenho o poder constituído, que é sucedâneo do poder constituinte, que é a criatura. E aqui, a criatura é criada à imagem e semelhança do Criador. E a criatura, esse poder constituído, ele deve satisfazer algumas tarefas. Ele é criado para satisfazer, para cumprir algumas funções. E é sobre isso que a gente vai falar a partir da próxima aula, sobre a primeira função do poder constituído, a de garantir a autoexecutoriedade, a autoaplicabilidade de todas as normas constitucionais. A aplicabilidade das normas constitucionais será o tema da nossa próxima aula. Até lá!